Olá, pessoal. Estamos aqui para a correção da nossa atividade da última aula. E lembra aí que o conteúdo que eu passei para vocês foi volume, certo? Então vamos fazer a correção aí bem rapidinho, tá, gente? Como vocês já sabem, vou tentar falar um pouco mais rápido para o vídeo não ficar muito longo. Primeira questão diz o seguinte, ó. Um bloco retangular possui 15 centímetros de largura, 10 centímetros de comprimento e 45 centímetros de altura. Qual é o volume desse bloco retangular? Lembra que bloco retangular também pode ser chamado de paralelepípedo ou prisma, né? É um prisma. Lembra que para mim determinar o volume de um prisma, gente, de um bloco retangular, eu posso calcular a área da base vezes a altura. Dessa forma eu vou estar determinando o volume, certo? Ou simplesmente eu posso pegar o comprimento vezes a largura vezes a altura, certo? Nessa questão não tem nenhuma figura para representar como seria esse bloco retangular, certo? Mas aí que para me responder eu desenhei um bloco retangular, tá? Então tá aqui, ó. Eu tenho aqui esse bloco retangular que, se vocês observar, é um prisma, certo? Está dizendo que esse bloco tem 15 centímetros de largura, ou seja, eu posso dizer que essa largura aqui é 15 centímetros, beleza? 10 centímetros de comprimento, então o comprimento aqui eu posso dizer que é 10 centímetros, tranquilo? E 45 centímetros de altura. Então, a altura desse prisma aqui é 45 centímetros. Então, essas são as medidas desse bloco retangular, tá? E pede para determinar o volume. Se eu vou determinar o volume, o que é que eu posso fazer? Eu posso calcular a área da base vezes a altura. Se eu vou calcular a área da base, gente, observa que a base aqui é um retângulo. Então, é só fazer comprimento vezes largura no retângulo, né? Embaixo. Comprimento vezes largura. Ou, lembre que em prisma, em bloco retangular, eu posso calcular dessa forma, a área da base vezes a altura, ou simplesmente eu pegar o comprimento vezes a largura vezes a altura. Dessa forma eu acho o volume. E foi dessa forma que eu fiz aqui nessa questão. Então, botei assim, ó, volume é igual a 15 vezes 10 vezes 45. Tá bom? Então, as medidas são essas que a gente tem aqui nesse bloco retangular. 15 vezes 10 vezes 45, se eu multiplicar tudo aí, eu vou achar 6.750. Então, 6.750 centímetros cúbicos. Lembre que a unidade de medida para volume é centímetro cúbico ou metro cúbico, né? E seus múltiplos e submúltiplos, tá? Mas é sempre ao cubo. Segundo, calcule o volume de um prisma cuja base é um triângulo equilátero com 18 centímetros de lado e 30 centímetros de altura. Eu já fiz o desenho da figura aqui também, tá? Eu tenho aqui esse bloco retangular, esse prisma, onde esse prisma tem a base triangular, tá? A base é um triângulo e na questão está dizendo que é um triângulo equilátero a base. Lembra que triângulo equilátero é aquele triângulo que tem todas as medidas, né? Todos os três lados com a mesma medida. Aí está dizendo que esse triângulo equilátero tem o lado medindo 18 centímetros e a altura do prisma é 30 centímetros. Então é para determinar o volume. Aí nesse caso aqui, gente, já que é um prisma de base triangular, eu preciso aí calcular a área da base e multiplicar pela altura do prisma. Então, vai ser área da base vezes a altura. Quando eu falei aqui que é para calcular, né, para me determinar o volume de um bloco retangular, é só você pegar comprimento vezes largura vezes altura, é quando eu tenho um prisma onde a base é um quadrado ou um retângulo. Se eu tiver uma base que seja triangular, pentagonal, hexagonal e assim por diante, eu não posso fazer simplesmente comprimento vezes largura vezes altura. Para me determinar o volume do prisma, desse prisma, é só calcular a área da base vezes a altura. Então, nesse caso aqui, é isso que a gente tem que fazer, tá? Eu tenho que calcular a área da base para depois multiplicar pela altura desse prisma. Então, gente, eu vou pegar a base, né? Observa que a base é um triângulo, e é um triângulo equilátero. É um triângulo desse aqui, ó. Tá? Eu já coloquei aqui do lado. Esse triângulo aqui tem 18 centímetros de lado. Então, aqui é 18, aqui é 18 e aqui é 18. Beleza? É equilátero.
Aí aqui eu preciso calcular a área dessa base, eu preciso calcular a área desse triângulo. E como é que eu calculo a área de triângulo? Lembra que para me determinar a área de triângulo é só fazer base vezes altura e dividir para 2, não é? No triângulo. A base aqui seria 18, né? A base do triângulo aqui embaixo. E a altura do triângulo é justamente esse segmento aqui, ó. Isso aqui é a altura do triângulo. Então, tem que pegar 18 vezes a altura e dividir para 2. O problema é que nesse triângulo, nessa questão, não está dizendo quanto é que vale a altura desse triângulo. Aí nós teríamos que achar nessa altura. Aí a gente vai ter que fazer, gente, o que eu passei lá na explicação do conteúdo. Lembra quando eu tenho um triângulo equilátero, né? Para mim determinar a altura desse triângulo, eu teria que dividir esse triângulo em 2 triângulos retângulos, né? Pegaria um desses triângulos retângulos e aí determinaria a altura. Eu posso chamar aqui a altura de altura H, tá? H de altura aqui. E a partir disso aqui determinar quanto é que vale essa altura. Lembra? Olha, se eu vou pegar esse triângulo retângulo da direita, olha aqui essa parte de baixo aqui, ó. Esse cateto de baixo, eu posso chamar de base. Isso aqui mede 9, né? Por que 9? Porque tudo é 18, se eu divido na metade, vai ficar 9 mais 9, que é 18. Então, esse pedacinho aqui é 9, esse lado do triângulo é 18, e isso aqui é a altura. Aí aqui eu aplicaria o teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A gente, eu não vou calcular dessa forma não, tá? Eu falei para vocês que tem uma formulazinha, lá na explicação do conteúdo também, tem uma formulazinha que eu posso determinar a altura de um triângulo equilátero de forma direta. É só aplicar a fórmula. E lembra que para me determinar é só altura, H de altura, tá? Vai ser a mesma coisa que L, onde L representa o lado do triângulo, tá? L raiz de 3 sobre 2. Essa formulazinha aqui, eu consigo determinar a altura de qualquer triângulo equilátero. Beleza? É só utilizar essa formulazinha aqui. Então, para não precisar calcular o teorema de Pitágoras e achar e tal, né? Calcular aquilo tudo, eu só preciso utilizar essa fórmula. Bem facinho. Aí eu quero, como é que ficaria isso aqui, ó? A altura vai ser igual a L, que é o lado, é 18, é o lado do triângulo. Então fica 18 raiz de 3 dividido para 2. Aí aqui eu só preciso dividir, né? 18 por 2 vai dar 9, então fica 9 raiz de 3 a resposta. Então a altura desse triângulo equilátero vai ser 9 raiz de 3. Beleza? Dá para entender, né? Então é isso, gente. Olha só. Eu coloquei aqui, ó, a formulazinha, utilizei ela, tá? L, raiz de 3 sobre 2. Substitui o L por 18, que é o lado do triângulo, lembra? Ficou 18 raiz de 3 dividido para 2, que dá 9 raiz de 3. Pronto. A altura vale 9 raiz de 3. Aí agora eu vou calcular a área desse triângulo, né? Que lembre que esse triângulo é a base do nosso prisma. Então eu vou calcular a área desse triângulo. Para me determinar a área, é só fazer base vezes altura e dividir para 2, não é? Então é isso aqui, ó. Ficou errado aqui. Não foi? Eu esqueci de dividir para 2 aqui, ó. Eu coloquei 18, que é a base, 18, vezes a altura, que é 9 raiz de 3, e faltou aqui dividir para 2. Ficou faltando esse pedaço aqui, ó. Eu não coloquei, acabei esquecendo. Então, multiplicando aqui 18 vezes 9, vai dar 162, tá? Deixa eu só multiplicar aqui de novo, dá só para ter certeza. Pronto. Multiplicando aqui 18 vezes 9, tá? Vai dar 162, então fica 162 raiz de 3, beleza? Porque aqui é 18 vezes 9 raiz de 3. Então dá 162 raiz de 3. Então vai ficar 162 raiz de 3 dividido para 2. Eu esqueci de dividir. Aí 162 dividido para 2 vai dar 81. Então fica 81 raiz de 3 centímetros quadrados. Então isso aqui é a área da base. Isso é a área desse triângulo. Beleza? Aí agora, gente, olha, eu vou fazer aqui na mão mesmo, porque o cálculo que eu fiz, né, tá tudo errado. Porque eu esqueci de dividir para 2 ali. Beleza, então o volume vai ser o quê? O volume vai ser área da base, que eu já achei que é 81 raiz de 3, vezes a altura do prisma. Aí observa que a altura do prisma aqui é 30,
né? Que agora eu estou determinando o volume, então eu tenho que considerar a altura do prisma. Então vai ficar vezes 30. Pronto, então volume é só multiplicar isso aí. 81 raiz de 3 vezes 30. Lembra que aqui é só multiplicar 81 vezes 30, tá, gente? Então, se eu multiplicar ali, vai dar 2.430. Então, fica 2.430 raiz de 3 centímetros cúbicos. Tá aqui o volume. 2.430 raiz de 3 centímetros cúbicos. Tá? Observa aqui que isso aqui não é um valor exato, né? Fechado. Observa que aqui tem a raiz de 3. Se eu quero achar um valor mais aproximado, assim, não é mais aproximado, mais sucinto, mais simplificado, eu teria que tirar a raiz de 3, né? Só que raiz de 3 não é raiz exata, vai dar um número irracional, então fica muito complicado de determinar essa raiz. Então é melhor deixar dessa forma. Fica 2.430 raiz de 3. Beleza? Então tá aí, segunda questão. Vamos terceiro. Com 42 cubos de 1 centímetro de arestas, formamos um paralelepípedo cujo perímetro da base é 18 centímetros. A altura deste paralelepípedo em centímetros é quanto? Olha, essa terceira questão é a questão mais difícil que eu deixei nesse exercício para vocês. É a mais complicada, tá? Então tenta prestar atenção para tentar entender como é que resolve isso. Então, gente, olha só. Se está dizendo que eu tenho 42 cubos. Cubos são o formato de um dadozinho, né? Um bosó. Eu tenho 42 cubos de 1 centímetro de aresta. Gente, se eu pego um desses cubos de 1 centímetro de aresta, quanto é que vale o volume de um desses cubozinhos? O volume não vai ser 1 centímetro cúbico? Vocês concordam? Porque se eu pegar no cubozinho, imagina aí um dado pequenininho. Se eu pegar 1 centímetro de aresta, né? 1 centímetro de comprimento, 1 centímetro de largura e 1 centímetro de altura. Se eu pegar 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1. Então, um volume de um desses cubos é 1 centímetro cúbico. Se o volume de um cubo desse é 1 centímetro cúbico, quanto é o volume de 42 cubos desse? Não vai ser 42 centímetros cúbicos? Então, o volume desses 42 cubos, né, que formam um paralelepípedo, se eu juntar eles, vai ter 42 centímetros cúbicos de volume. Guarda essa informação que a gente vai precisar utilizar. Então, 42 centímetros cúbicos. Então, esse paralelepípedo formado por 42 cubos vai ter um volume de 42 centímetros cúbicos. Essa informação a gente vai precisar depois, certo? Aí, observa, gente, que esses 42 cubos, eles formam um paralelepípedo, onde esse paralelepípedo tem um perímetro, né? A base tem um perímetro de 18 centímetros. Lembra que perímetro é o contorno da figura. A base aqui vai ser um retângulo, não vai? Então, esse retângulo tem um perímetro que é justamente o comprimento desse retângulo. Eu fiz aqui um sólidozinho aqui, uma figura, para demonstrar isso, mais ou menos, tá? Eu fiz essa figura aqui, ó. Imagina que aqui eu tenho vários cubozinhos juntos, tá? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cubos. Olha ali que é 42 cubos que está juntando e formando um paralelepípedo. Aqui eu só fiz uma representaçãozinha. Então aqui eu tenho 10 cubozinhos juntos. Observe que esses cubos juntos vai formar um volume. Nesse caso aqui seria 10 centímetros cúbicos de volume. Já que um cubo desse tem 1 centímetro de aresta, tá? É só um exemplo aqui, para ter uma noção de como é que fica. Observa que a base de baixo, gente, vai ser um retângulo onde vai ter um comprimento e uma largura, né? O perímetro da base é 18 centímetros. Então, o perímetro é como se eu pegasse o retângulo, que é a base, isso aqui, somasse esse lado x, mais esse lado y, mais esse lado x, mais esse lado y, né? Perímetro é o contorno da figura, lembra aí? Então, se eu fizer isso aqui chamando de x e y, eu teria x mais y mais x mais y, né? Que isso daria o quê? Daria 2x mais 2y. Concorda? Então, vamos lá, seguindo esse raciocínio. Se eu fizer x mais y vai dar 18, não é? Que é o perímetro, chamando o comprimento de x e a largura de y, tá? Então, eu teria aqui 2x
né, que é x, mais 2y, que é y mais y ali, igual a 18. Olha, se eu pegar esse 2x mais 2y igual a 18, se eu simplificar essa equaçãozinha aqui por 2, eu vou ficar com x mais y igual a 9. Eu dividi tudo por 2, tá, gente? É simplificando por 2. Então, eu poderia dizer que x mais y, ou seja, o comprimento mais a largura, é a mesma coisa que 9, tá? Eu vou utilizar essa informação aqui para me achar a resposta. Então, beleza. Se x mais y é igual a 9, eu poderia dizer que x vezes y vai ser quanto? Essa é uma informação que eu vou precisar. Por que eu vou precisar disso? De x vezes y? Porque, lembra, para me determinar o volume de um prisma, né, não é só você calcular a área da base, que nesse caso aqui, a área da base vai ser x vezes y, né? Porque x é o comprimento e y é a largura, então ficaria a área da base, que é x vezes y, vezes a altura da figura, certo? E a altura da figura é justamente o que a gente quer achar. Lembra aí, lembra desse detalhe. Então, olha que eu vou precisar, volume igual a x vezes y, que é comprimento vezes largura, né, que é esse x e esse y aqui, vezes a altura. Lembra aí que o volume eu já tenho quanto é que vale. Eu não tenho? Tenho. X vezes y, eu vou determinar aqui, eu vou chutar alguns valores para isso. Daqui a pouco eu mostro como. E a altura que eu preciso achar. Então, ficaria mais ou menos assim, gente. Olha, lembra que esse volume aqui, o V, é 42, né? Eu já falei para vocês que o volume desse paralelepípedo formado é 42 centímetros cúbicos. Então, o V eu já tenho. Então, aqui, ó, V é 42. Aí eu ficaria da seguinte maneira, ó. Colocaria esse 42 no lugar do V, que é o volume, tá? Que vai ficar igual a x vezes y vezes h. Aí aqui, organizando isso, eu teria a mesma coisa que h, que é a altura, é igual a 42 divididos, né, sobre x vezes y. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Eu tenho isso aqui, aí imagina que esse XYH, né, XYH está no primeiro membro e o V está no segundo membro. Olha que esse XY está multiplicando H, né? Se está multiplicando, eu posso jogar para o segundo membro dividindo. Então, ficaria V sobre XY. Ficaria dessa forma. E observa que V é 42, então eu fico com H é igual a 42 dividido para XY, que é justamente o que está escrito aqui, tá? Aqui, H igual a 42 sobre XY. Tá ali. Beleza. A partir disso aqui, eu vou tentar achar a resposta, né? A altura vai ser igual a 42 sobre XY. Como é que eu vou achar essa resposta? A partir dessa informação aqui, ó. X mais y é igual a 9, comprimento mais a largura não é igual a 9, eu vou pensar aqui em alguns valores que se eu somar dá 9 a resposta. Por exemplo, o x pode ser 1 e o y pode ser 8, não é verdade? Olha só, x pode ser 1, y pode ser 8, porque se eu fizer 1 mais 8 dá 9. Logo, a área dessa base seria o quê? Seria 8. Porque se eu fizer 1 vezes 8 não dá 8? Porque lembra, gente, que o x é o comprimento e o y é a largura. Se eu pegar comprimento mais largura, dá 9. E se eu pegar comprimento vezes largura, eu acho a área da base, né? A área do retângulo, que é a base desse paralelepípedo. Então, se eu digo que o x é 1 e o y é 8, se eu somar dá 9. E se eu multiplicar para determinar a área, vai dar 8. Ó. A de área aqui, 8. Eu posso dizer que o x é 2 e o y é 7, não é verdade? Porque 2 mais 7 não dá 9. E se eu multiplicar 2 vezes 7 dá 14. Então, a área da base seria 14. Eu posso dizer que o x é 3 e o y é 6, porque se eu fizer 3 mais 6 não dá 9. Né? E se eu multiplicar vai dar 18. E eu posso dizer que x é 4 e o y é 5. Né? Que se eu fizer 4 vezes 5 vai dar 20. Eu acho a área da base. Esses são os valores que eu posso colocar no lugar de x e de y, gente, que a soma vai dar 9. Alguém pode pensar, professor, se eu botar 5 e 4, se eu botar 6 e 3, 7 e 2 e 8 e 1, vai ficar a mesma coisa desses valores que eu já substituí aqui,
tá? Eu estou dizendo aqui que o x é 1 e o y é 8, tá, gente? Mas, na real mesmo, tem que ser invertido, né? Porque x é o comprimento tem que ser maior que a largura. Então, o comprimento seria 8 e a largura seria 1. Aqui o comprimento seria 7 e a largura seria 2. Mas dá no mesmo, tá? Aí, beleza. Sabendo desses valores que eu posso colocar no lugar de x e no lugar de y, eu vou agora analisar as áreas que eu achei. Olha só. Se eu disser que aqui, ó, o x vezes y é 8, né? A área é 8, aqui vai ficar 42 dividido para 8. E, gente, se você dividir 42 para 8, você não vai achar um número inteiro. Eu já fiz aqui bem rapidinho, ó. Eu vou achar 5,25. Então, se eu pegar 42 e dividir para 8, que é a área aqui, ó, vai dar 5,25. E se vocês observarem nas alternativas, não tem 5,25 como resposta. Tem que ser um número inteiro. Aí, se eu pegar aqui 14, ó, disser que o comprimento é 7 e a largura é 2. Se eu colocar 14 aqui embaixo, vai ficar 42 dividido para 14. 42 dividido para 14 dá 3. Olha que 3 é um número inteiro, né? Então já poderia ser a letra B a resposta. 3 ali, ó. Porque aqui ficaria 42 dividido para 14, né? Que é o x vezes y. Se eu disser que o comprimento é 6 e a largura é 3, ou seja, a área é 18. Se eu pegar 42 e dividir para 18, eu vou achar 2,33333. Então não é um número inteiro também. E ali não tem 2,333, tá? Então não pode ser essa letra C. E se eu disser que o comprimento é 5 e a largura é 4, que a área dá 20, né? 42 dividido para 20, eu vou achar 2,1 como resposta. E não tem 2,1 ali nas alternativas. Então, isso pode me tirar já, dizer que o comprimento da base vai ser 7, a largura vai ser 2, que assim a multiplicação vai dar 14, né? E quando eu pegar 42 e dividir para 14, 42 dividido para 14, eu vou achar que a área vai ser, que a altura vai ser igual a 3, tá? Observe que a altura é 3, gente, porque aqui eu estou achando a altura, né? Eu estou achando o H. H é igual a 42 dividido para 14, que dá 3. Então a resposta vai ser a letra B. Como eu falei para vocês, essa é a questão mais complicada desse exercício que eu passei para vocês, tá? É bem chatinha mesmo, mas eu acho que dá para entender o que eu fiz aqui, o passo a passo, tá? Caso não entenda, pode me procurar depois. Vamos para a próxima, que já perdeu muito tempo aqui. Quarto. O volume de uma piscina em forma de prisma de base quadrada é 3.125 metros cúbicos. Sabendo que a altura dessa piscina é de 5 metros cúbicos, qual é a medida da aresta de sua base em metros? Então, beleza. Eu tenho uma piscina, eu não sei se eu botei figura, eu botei não. Eu tenho uma piscina onde o volume dessa piscina, né? O volume Pronto, o volume dessa piscina é 3.125 metros cúbicos. Então, o volume dessa piscina já está dando na questão 3.125 metros cúbicos. Então, já está dando o volume, tá? Sabendo que a altura dessa piscina é 5 metros e sabendo que a base desse prisma é um quadrado, qual é a medida da aresta de sua base em metros? Então, olha só. Eu tenho um prisma, gente, onde a base é um quadrado, tá? A base é um quadrado. E a altura desse prisma aqui é 5, tá? Já dá dando o volume dessa piscina, o volume desse prisma. Tranquilo? Que é 3.125. Olha que eu preciso saber aí qual é a aresta da base em metros. A base é um quadrado, eu quero saber quanto é que vale o lado do quadrado. É o que está pedindo nessa questão. Lembra que para me determinar volume de um prisma, é você fazer área da base vezes altura. Nessa formulazinha aqui, ó, volume é área da base vezes altura. Gente, se eu fosse determinar a área da base, essa área da base, a base não é um quadrado, não é verdade? Quadrado, para me calcular a área, não é só fazer lado vezes lado? Concorda ou não? A área de um quadrado, lado vezes o lado. Então, a área da base é a mesma coisa que lado ao quadrado, porque L vezes L é L ao quadrado. Então, eu vou substituir isso aqui nessa expressão, né, nesse volume.
Olha que V, eu já sei quanto é que vale. V vale 3.125. Essa área da base eu vou colocar L ao quadrado, tá? Porque é a área da base, o quadrado embaixo. Vezes a altura desse prisma que está dando lá, que é 5. Dessa forma eu vou conseguir achar o lado. Vai ficar assim, ó. Isso aqui eu já acabei de falar, tá? Isso aqui que eu escrevi, tá? Vai ficar assim, ó. Volume vai ser 3.125 igual a área da base é L ao quadrado vezes 5. Organize isso aqui, tá? Coloca o L no primeiro membro e tal. Aqui, ó, vai ficar L ao quadrado vezes 5. Vai ficar 5L ao quadrado, né? Troca de membro. Então, vou ficar com 5L ao quadrado vai ser igual a 3.125. Só faz trocar de membro ali, tá? Aí agora eu pego esse 5 que está multiplicando aqui e jogo para o segundo membro dividindo, né? Então ia ficar L ao quadrado é igual a 3.125 dividido para 5. Aí eu ia ter que dividir aqui, ó, 3.125 dividido para 5. É o que eu escrevi aqui, tá? Ó, olha só. L ao quadrado igual a 3.125 dividido para 5. Se eu dividir isso aqui, eu vou achar 625. Então eu vou ficar com L ao quadrado é igual a 625. Pega esse quadrado ali e passa em forma de raiz. Então vai ficar a raiz quadrada de 625. E se eu tirar a raiz quadrada, vai dar 25 como resposta. Então pronto, achei a resposta, tá, gente? Esse 25 que eu achei é a aresta da base. É a aresta do quadrado. Né? É o lado do quadrado. Beleza. Próxima questão. Determina o volume do prisma de base quadrada abaixo. Então, eu tenho esse prisma aqui, a base é um quadrado, de lado 25 e a altura do prisma é 50. Pronto, para mim determinar o volume, já fiz ali, tá? Para mim determinar o volume é só fazer área da base vezes altura, não é? Olha que a área da base vai ser o quê? A base é um quadrado, tá, gente? Então, já que a área é um quadrado, é só fazer 25, né? Que é lado vezes lado. Então, 25 vezes 25. Beleza? Aí eu calculo isso aqui e eu acho a área da base. Aí depois substitui ali. Ou eu posso simplesmente jogar lá, ó. Vai ficar 25 vezes 25, né? Que é a área da base. Vezes a altura do prisma, que é 50. Então, fica 25 vezes 25 vezes 50. Foi o que eu escrevi aqui, tá? Se eu multiplico tudo, eu vou achar como resposta 31.250. Então, 31.250 centímetros cúbicos vai ser o volume desse prisma. Beleza? Última questão. Determine o volume do prisma de base triangular abaixo. Então, olha só, eu tenho aqui esse prisma onde a base é um triângulo. Beleza? Aí eu quero determinar qual é o volume. Gente, lembra que a base aqui é um triângulo, né? Um triângulo aqui, ó. Eita, triângulo feio da febre. Espera aí. Beleza, aqui, ó. Esse triângulozinho aqui que eu fiz horrível, mas é um triângulo. E, gente, para mim calcular a área dessa base, que é um triângulo, lembra que é base vezes altura dividido por 2, né? Base vezes altura dividido por 2. Então, preciso determinar a área desse triângulo. E a altura não está dizendo quanto é que vale a altura do triângulo. Então, eu vou ter que utilizar aquela formulazinha, tá? De altura de triângulo, equilátero. Vai ser L, a raiz de 3, sobre 2, né? Onde o lado do triângulo aqui vale 5. Então, fica 5 raiz de 3 sobre 2. Ah, tá. Beleza, então a altura desse triângulo aí vai ser 5. Droga. 5. Deixa eu consertar aqui rapidinho. 5 raiz de 3 sobre 2, tá? Essa é a altura. Se eu vou determinar a área da base, né, que é o triângulo embaixo, eu vou pegar a base do triângulo, que é 5, vezes a altura, que é 5 raiz de 3, dividir para 2. Vai ficar dessa forma, tá? Porque esse primeiro 5 aqui é da base do triângulo, que é 5, vezes a altura, que é 5 raiz de 3 sobre 2, e eu coloquei aqui. Beleza? Então fica assim, ó. Se eu fizer 5 vezes 5, dá o quê? Dá 25. Então fica 25 raiz de 3, que é o que está aqui, tá? Dividido para 2 sobre 2. Beleza? Então a área da base é 25 raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados. Se eu vou determinar o volume, eu vou pegar isso aqui e multiplicar por 10 agora, né?
Porque lembra que volume vai ser a área da base, que é 25 raiz de 3 sobre 2, vezes a altura do prisma, que vai ser 10. Então vai ficar isso aqui, tá? Aí aqui como é que eu calculei, gente? Olha, ao invés de eu multiplicar 25 raiz de 3 vezes 10, eu simplifiquei, né? Porque eu ia ter que multiplicar para depois dividir por 2. Aqui eu já simplifiquei. Eu simplifiquei esse 10 e esse 2. Aqui fica 5, né? Porque 10 dividido para 2 não é 5. Então fica 25 raiz de 3 vezes 5. 25 vezes 5 vai dar 125. Então fica 125 raiz de 3 centímetros cúbicos. Tá aí o volume. Beleza? Então, essa foi a atividade que eu deixei na última aula em relação a volume, e nesse caso aqui só volume de prisma, beleza? Na próxima aula eu vou continuar, gente, com volume ainda, só que de outros sólidos geométricos, certo? Então é isso. Até a próxima aula, beleza? E qualquer dúvida me procura.